Olá, eu sou Vinícius Antunes, sou do empreendimento Borges, o Gato, e hoje eu vou contar um pouco a história desse empreendimento para vocês. Esse empreendimento tem uma história curiosa, que é o seguinte: como vocês podem perceber, Borges, o Gato, então de fato se trata de um gato, e o Borges, ele é um gato de verdade, ou seja, não é um empreendimento fictício como o Garfield, que o gato é um gato ficcional que está no cinema, nas histórias em quadrinhos. O Borges não, o Borges é um gato que de fato existe. E como foi a ideia de chegar nesse empreendimento em que o personagem principal não é um humano igual a mim, é um gato? Então a ideia foi a seguinte: minha esposa, que hoje ela é minha sócia aqui no Gênesis, né? Então isso começou há muito tempo antes da gente estar aqui no Gênesis com esse empreendimento, antes de ser um empreendimento de fato. A minha esposa sempre quis ter um gato. E assim, eu nunca fui muito chegado a gato, também nunca tive nada contra gatos, né? Só que o pai dela não deixava ela ter gatos. E quando ela casou, ela viu a oportunidade de alguém mais fácil de driblar do que o pai dela, né? Ela falou: não, agora eu casei, né? Vou querer ter um gato. E aí ficamos numa negociação até que ela falou: não, olha só, o que você acha de se a gente criasse um blog para o gato também? Aí você fica satisfeito, que eu era professor, adorava internet, já trabalhava com internet. Ela falou: ó, você cria um blog de gato. E você pode postar foto. Hoje em dia, gatinho faz muito sucesso na internet. Na época estava começando essa coisa de postar foto de gato na internet, ainda não era nem muito comum. E aí a gente resolveu ir no Campo de Santana adotar um gato. Depois de muito pesquisar, que a gente não sabia como se fazia naquela época para adotar um gato. Então a gente foi até o Campo de Santana. No caminho para o Campo de Santana, eu falava com ela: eu quero que o gato seja um gatinho branco. Ela falou: mas por que um gato branco? Porque eu acho que é interessante, porque eu queria dar o nome para ele de Borges. E Borges é um escritor argentino. Eu achava que o gato branco ou preto tinha muito a ver com a literatura do Borges. Quando a gente chegou lá, por coincidência ou destino, só tinha um gato, e era um gato branco, um gato mais ou menos assim, desse tamanho assim, mais ou menos. E a gente ficou apaixonado pelo gato, e a gente foi atrás do gato, pegou o gato. Segundos depois, pode parecer mentira, mas segundos depois apareceu um adotante para o gato também, querendo o gato, e a gente, por segundos, chegou na frente e pegou o gato. E começamos a postar as fotos dele, do nada, assim, por essa mecânica de postar. O blog começou a crescer, ele começou a ter muitas visitas, e passou aí quase um ano. O Borges, ele era muito criado na biblioteca, e veio o grande marco do nosso evento, digamos assim, da nossa adoção, que ele aprendeu a escrever. Então, a partir do momento que o Borges aprendeu a escrever, é que o Borges passou a ser, de fato, o Borges, o gato, escritor, poeta, filósofo, cronista. E hoje eu sou mais conhecido por pai do Borges do que por Vinícius. E quando a Emanuele foi fazer um MBA, ela teve um contato com pessoas que trabalhavam com marketing, com negócios, de conhecimentos gerais, que falaram para ela: pô, você já tem um negócio em mãos, por que você não monetiza isso, não busca estruturar? Foi aí que uma das sócias, Fausta, se juntou a ela e elas começaram a ter a ideia de trazer o negócio para o Gênesis, né? E foi assim que a gente chegou no Gênesis, por indicação de professores, tudo isso. A gente fez aqui uma avaliação no Gênesis, que foi muito bem recebida. Todo mundo viu um diferencial de negócio, você poder ter um site, que não é só um site de gatinho, né, que vai produzir camisas de gatinho, ele não vai produzir só canecas de gatinho, nada contra, são muito bem-vindas as canecas, mas ele produz conteúdo, né, que hoje a gente fala que é o grande diferencial. Ele produz um conhecimento daquilo, uma crítica sobre as coisas do ponto de vista felino. E atua na internet em contato com os fãs, atua na internet mobilizando pessoas para campanhas, seja de adoção e principalmente para mudanças do ponto de vista que o felino tem na sociedade. Vou dar um exemplo para vocês de campanha que aconteceu enquanto a gente estava aqui no Gênesis e que foi muito bem sucedida. Uma cerveja, dessas cervejarias artesanais, lançou uma cerveja chamada Black Cat,
que é uma cerveja muito saborosa, diga-se de passagem. Só que quando eu fui comprar no supermercado, eu vi que o rótulo tinha um preconceito com gatos pretos. Falava assim, gatos pretos dão azar, não sei o que, tal, no rótulo da cerveja. Eu levei a cerveja para casa e os gatos se sentiram com vontade de mobilizar, né, para falar do rótulo daquela cerveja. Então o Borges foi nas redes sociais, o Borges e a Cristi falaram do rótulo da cerveja aqui. Porque uma cerveja, né, que tinha como objetivo causar prazer nas pessoas e ser associada a entretenimento, está levando uma imagem de preconceito contra um tipo de animal. E a mobilização dos fãs foi muito grande, eles deixaram mensagens na fanpage da cervejaria, escreveram para a cervejaria. E passado assim, no máximo uma semana, a cervejaria entrou em contato falando que estava mudando todos os rótulos da cerveja por causa dessa mobilização do Borges. Então a gente está mexendo com esses sentimentos de pessoa e está mobilizando elas por causas que a gente acredita de fato, de proteção animal, de cuidado, informando sobre abandono, cuidados, né? Porque depois da adoção, os cuidados também continuam. Não é só colocar um gato em casa, como tratar bem esse gato, como ele ter o espaço que ele precisa, o carinho que ele precisa. E o que foi legal também nisso tudo, nessa caminhada, é que a gente começou a conhecer muita gente que entende do assunto e gente que vivencia o assunto. Em alguns momentos do Borges, do blog, agora falando do blog, a gente parou para fazer pesquisas, montou uma database, então a gente consegue ter acesso a informações que são muito pertinentes ao dono de gato, saber que ração ele prefere, como é que ele cuida. Então a gente começou a ter contato com um conteúdo que pode servir também, por que não, uma empresa que quer conhecer melhor esse público. Eu acredito que hoje, um anunciante de ração, por exemplo, tenha muito mais eficácia em conseguir anunciar num blog como o do Borges, que ele já tem esse público segmentado e que sabe falar essa linguagem, do que jogar um anúncio numa televisão, por mais gigantesca que seja a televisão, mas que ele está falando para todo mundo e que a gente não sabe quem está atingindo. Às vezes pessoas que não gostam de gato, pessoas que não sabem nada de gato. Muita gente às vezes me pergunta assim, mas qualquer um pode montar um blog? Se eu tenho uma ideia, como é que eu faço? Eu quero ganhar dinheiro com blog. Talvez a primeira coisa para você montar um blog seja você não querer ganhar dinheiro com ele. Porque se você já vai assim, eu quero ganhar dinheiro, a decepção vai ser muito grande. Porque ninguém ganha dinheiro com blog assim, de uma hora para outra. O blog, ele exige tempo, ele exige muita dedicação, porque se você não responde às pessoas que entram em contato com você, se você não tem um tempo ali para investir criando conteúdo, se você não investe num designer legal, isso não vai te gerar frutos, porque vai ser só mais um site entre os milhares de sites que estão ali na internet. Então a primeira coisa é, escolha um tema que você gosta e que você tenha condições de falar praticamente diariamente sobre ele. Então os outros sócios da empresa e o próprio Gênesis, eles são fundamentais na organização disso pra gente. Porque a gente traz todo esse conteúdo, traz todo esse sentimento, todo esse pensamento, esse conhecimento dos fãs, dos leitores, mas o Gênesis e os outros sócios têm essa função de ficar ao redor da gente e falar, olha, mas esse talvez seja o melhor caminho, o caminho racional é esse. A gente tem alguém que organiza tudo isso que pra gente era uma grande bagunça de sentimento.